Punição a Moraes prejudicaria relações Brasil-Estados Unidos. O que a gente tem aí? Um alerta. Punição a Moraes seria um desastre para a relação do Brasil e Estados Unidos. Vai lá. Reinaldo, diplomatas brasileiros intensificaram os contatos nos últimos dias com autoridades americanas e alertaram que possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes seriam um desastre nas relações bilaterais entre os dois países. Atualmente, o Palácio do Planalto tem adotado o diálogo. A avaliação do Itamaraty é que subir tom neste momento seria como colocar mais lenha na fogueira. Enfim, se você não põe mais lenha na fogueira, até não precisar mais lenha na fogueira, né? Não é isso? Isso me lembra a música que eu toquei aqui do JP. Uhum. Ok, não vou subir o tom se não for preciso subir o tom. Se for preciso subir o tom, sobe-se o tom. Ou o preço é o quê? A sujeição? É isso? Né? Acho que não dá, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos elaborou uma nota também a respeito. Vamos lá. Essa nota diz que os Estados Unidos cometerão grave afronta à soberania do Brasil se de fato sancionarem o ministro Alexandre de Moraes. O Conselho, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, solicitou uma reunião com o embaixador americano para tratar desse tema. A entidade diz que a atitude de Washington constitui uma grave afronta à soberania do Estado brasileiro, usando uma via transversa e ilegal no campo das relações internacionais, ameaçando e atacando uma autoridade da Suprema Corte Constitucional no Brasil sem precedente na história moderna das civilizações. O Conselho afirmou também que o Brasil vive um processo histórico de responsabilização de agentes públicos que atentaram contra a democracia em 8 de janeiro de 2023 e pediu ainda que as autoridades americanas, respeitando sua autonomia e soberania, encerrem imediatamente os estudos institucionais para a aplicação das abusivas medidas contra o ministro Moraes. Olha aqui, o Hélio Schwartzman, colunista da Folha, com quem eu tenho uma relação muito cordial, né? A gente não é amigo, mas às vezes em que se falou, sempre foi uma conversa suave, né? Escreveu hoje que atentado à soberania não é. Não entendi por que não. Acho que no texto não fica muito claro, mas certamente ele voltará a falar a respeito, né? Voltará a se manifestar, né? Por que não é atentado à soberania? O Estado brasileiro é formado de 3 poderes e Ministério Público. E todos os outros órgãos, de algum modo, estão vinculados a essas 4 instâncias, 3 poderes e o Ministério Público, que tem um poder de vigilância sobre os outros. Se um país estrangeiro decide que o judiciário brasileiro não pode cuidar dos seus assuntos internos, o Brasil sendo uma democracia com quem o Brasil mantém relações com os Estados Unidos, relações cordiais, etc. Por que não é atentado à soberania? Por acaso os Estados Unidos alguma vez se meteram na forma como Bin Salman trata os assuntos internos na Arábia Saudita, Vale bem? Uhum. Nos Emirados? Quando vai ganhar um avião, um Air Force One de presente, pergunta se os direitos humanos estão sendo respeitados? Não me parece, não é? Não me parece. Então que história é essa de que não ataca a soberania brasileira? Hélio, não entendi. Não estou te desafiando, enfim. Eu sei que certamente não escreveu por provocação barata. Mas é um ataque à soberania direto, né? E agora o governo está tentando, né, conversar com a diplomacia americana para ver o que é que faz, né? E aí há algumas especulações, o governo acredita que existe uma divisão na administração Trump sobre o assunto e que diversos setores com influência na administração republicana desejam evitar que os Estados Unidos entrem em rota de colisão com o Brasil. Eu acho, veja só, né, eles façam o que eles quiserem. Eu sei que onde o Trump resolve, nos países em que o Trump resolve se meter, de verdade,
em que se percebe a mão grande dos Estados Unidos tentando interferir na realidade interna, isso especialmente na questão das tarifas. Veja, o Trump elegeu um adversário dele lá no Canadá. Ele ajudou a eleger. Não é? Nós vamos ter eleição aqui. Consta, viu uma nota da colunista Bela Megali do Globo, de que o PL teria dito que isso fortalece a posição de Eduardo como possível candidato do Bolsonaro à presidência. Fortalece? Vai ser mesmo esse embate? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, vai ser um embate então. Eu vou disputar a presidência com o Trump? Aqui no Brasil? Os outros candidatos conservadores, diante do que se tem aí, vão fazer o quê? Eu tenho curiosidade de saber. Vão para o palanque dizer, chega desse Alexandre? Chega do STF? Quem manda aqui, tio Sam? Vão exibir a imagenzinha do tio Sam? Ah, eu ante-o! Com um monte de brasileiro, de direitista de reaça tocando flauta pro Trump? Ou disputando para tocar flauta, if you know what I mean? É? Ai, quero tocar flauta, tio! Oh, é isso? É do balacobaco, né? Vamos ver.